Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês e vais aí ficarem em choque, pois grande atuação do Mengão, virada vencendo o Chelsea, colocando os ingleses na roda novamente. Parabéns ao Flamengo, hein? Que porrada que o Flamengo deu. Coisa linda o futebol brasileiro. Parabéns ao Flamengo, parabéns ao Palmeiras, parabéns ao Botafogo, parabéns ao Fluminense. Pô, que coisa maravilhosa, cara. Incrível. É isso, cara. É ter esse comportamento aí e buscar o título mundial. Falar pra vocês que eu tô torcendo pro Flamengo, pro Palmeiras? Não. Pro Botafogo, pro Fluminense, sim. Mas impressionante o que o Flamengo... O chocolate que o Flamengo tá dando no time do Chelsea é maravilhoso. Bruno Henrique, cara, impressionante. Gerson, que já saiu. Jorginho. Parabéns ao Flamengo classificado para a próxima fase, para as oitavas do Mundial da FIFA. Flamengo, irmão. Tem pra ninguém, hein? Meu Deus. Muito bem, corajoso. Bom jogo. Wesley também, apesar de ter falhado, mas continuou tendo personalidade, jogando bem, não se abateu com erro. O Flamengo tem chances de empatar, movimentado, intenso, né? Gosto de ver o Flamengo jogar. O Jorginho parece estar no Flamengo há tempão, né? Cê é louco. Bora pro segundo tempo, vamos ver o que vai ser. Mas muito bom primeiro tempo, muito bom. Dos dois times. E olha que eu não torço pro Flamengo, mas que jogo legal de ver, cara. Que legal ver o brasileiro jogando bem contra o time europeu, cara. Superior o jogo todo, velho. Caraca, que gostoso de ver, que jogo bom. Parabéns, Flamengo, velho. Parabéns ao torcedor. Cara, que jogo da hora. Mão do Felipe Luiz, né? Ele colocou o Bruno Henrique, colocou o Wallace. Eles participaram do... Bem, o Bruno Henrique fez o gol, deu assistência pro Danilo, o Wallace fez o terceiro gol. Destacar o Wesley, mano. Ele erra no primeiro gol do Chelsea, o único gol do Chelsea até agora, mas ele não se escondeu do jogo, porque tem muito jogador que se esconde do jogo quando erra, jogo desse tamanho. E o Wesley continuou jogando muito, saiu machucado agora. Rapaz, que... Caralho, que da hora, velho, que jogão. E Copa do Mundo de Clubes, hein? Brasileiros, mano, demais. Fala, rapaziada, término do jogo, Flamengo 3, Chelsea 1. Flamengo dominou a maior parte do tempo, começou o jogo fazendo uma pressão, uma linha alta, muito bem no jogo, logo não entendi porquê, acabou diminuindo a linha, recuando as linhas e tomou 1-0 do Chelsea, mas a maior parte do tempo o Flamengo foi sim superior. Então, como um comentarista, eu tenho que vir aqui, tenho que elogiar o Flamengo e dizer que o Flamengo foi muito melhor do que o Chelsea, sobretudo no segundo tempo. No segundo tempo, o Flamengo dominou o Chelsea. E no final do jogo, nós escutamos os gritos de olé. É isso. O futebol brasileiro não está morto, não. O produto nacional, nós temos ótimos atletas, nós temos ótimos treinadores. É isso. E temos que dar moral, sim. Parabéns ao Flamengo pela grande vitória. Parabéns aos clubes brasileiros por tudo que tem feito nesse campeonato. Ainda está no início? Sim. Mas vencer é sempre importante. Parabéns. Ótima vitória do Flamengo, que está em primeiro lugar. Conta aí que tem um monte, né? Depois acaba o jogo... Engenheiro de obra pronta, tem um monte. Agora, nós temos que entender, e o que eu acho que os clubes brasileiros vão ter que ter, é realmente a humildade, e tem. Eles estão demonstrando essa humildade toda, né? Para também jogar contra times inferiores. Tem que ter essa humildade. E quanto ao que vai acontecer, mas aí nas oitavas de final pode pegar time grande de novo, nas quartas. Gente, é Copa do Mundo. E eu acredito nas equipes brasileiras. Eu acredito. E mesmo que, de repente, aconteça de algum time brasileiro perder, o campeonato que estamos fazendo até aqui, que está no início, é um campeonato para calar a boca de muita gente que torce contra o futebol brasileiro. Amanhã, depois do jogo do Flusão, volta. Colate que o Flamengo deu no Chelsea. E de virada, 3-1, para variar, Bruno Henrique. O Bruno Henrique, quando entrou, é impressionante, né? Esse cara nasceu para jogar no Flamengo. Agora, verdade seja dita, o que não tira o mérito nenhum do Flamengo. Esse time do Chelsea é muito ruim, diferente do Paris Saint-Germain, que o outro perdeu para o Botafogo, que tem um timaço.
Mas o Flamengo jogou muita bola. O Gonzalo Plata, uma barbaridade que jogou. Bruno Henrique entrou, jogou muito. O Gerson, que uma hora fez um lance maravilhoso, mas perdeu um gol, mas é um cara diferente. O Flamengo sobrou em campo. E o Flamengo é líder do grupo. Ô Benja, você não falou que os europeus iam deitar e rolar? Espero queimar minha língua, porque ter uma final entre brasileiros seria sensacional. O Flamengo fez história no Mundial de Clubes. 3-1 de virada em cima do Chelsea. Isso mesmo, os clubes brasileiros estão de parabéns. Estão dando uma aula de competitividade. Estão mostrando a cara do futebol brasileiro pro mundo. A gente sabe que a hora que encontrar um City pode ser complicar as coisas, um Real Madrid, um Bayern. São times muito superiores. Mas contra times como Chelsea, Benfica, Porto, o próprio PSG, atual campeão da Champions League, foi vencido pelo Botafogo ontem. Então não tem segredo no futebol. Algumas coisas acontecem, a gente sabe, nem sempre quem vence, quem joga melhor vence. Mas o que os clubes brasileiros estão fazendo nesse Super Mundial de Clubes é digno de aplausos. Tem que bater palma mesmo. Todo mundo achava que os clubes brasileiros iam lá para passar vergonha. Os próprios europeus, de nariz empinado, né, achavam que ia dominar esse Mundial de cabo a rabo. Com certeza algum deles vai acabar sendo campeão. Mas o que está sendo feito pelo futebol brasileiro nesse Mundial de Clubes está de parabéns. O Flamengo foi gigante hoje. Foi gigante, venceu de virada, colocou os ingleses na roda. Teve jogador do Chelsea expulso, Bruno Henrique brilhando. Cara, é muito bom ver o futebol brasileiro se apresentando para o mundo. Se apresentando, mostrando a sua cara para o mundo. É muito bom. Clubismos à parte, eu não vou torcer para Palmeiras ser campeão, para Flamengo ser campeão, não vou de jeito nenhum. Mas é muito bom ver o futebol brasileiro batendo de igual para igual com esses caras, arrogante, metido. A gente sabe que lá a fortuna que eles têm de investimento é muito maior do que aqui, só que o jogo é jogado, lambaria é pescado, futebol é dentro das quatro linhas. Tudo pode acontecer. E o Flamengo mostrou hoje que dentro de campo as coisas podem acontecer. 3-1. Amigos, que jogo é esse que nós acabamos de testemunhar? E eu falo para vocês que eu chamo de testemunhar porque um jogo desse nível, desse gabarito, não é todos os dias que nós vemos. E isso é algo que o Super Mundial de Clubes ele tem proporcionado, é esse presente àqueles que são apaixonados pelo futebol. Presentes como esses, de nós vermos equipes brasileiras se equiparando, na verdade, sendo superiores às equipes europeias. Sempre existiu esse estereótipo, esse estigma de que a Europa estivesse tão longe do futebol brasileiro. Mas, na verdade, nós estamos vendo que a distância ela é apenas geográfica e talvez financeira, claro, em questões estruturais, etc, etc. Mas o que os clubes brasileiros, né, a força, a consistência, a disciplina, o que os clubes brasileiros vêm se doando e colocando nessa competição, eu acho que é a prova de que de uma vez por todas, o futebol brasileiro ele pode ser muito, mas muito maior do que ele já é. Porque o futebol brasileiro ele é gigante, meus amigos. Assim, eu sou apaixonado pelo futebol brasileiro. E aí vocês falam pra mim assim, mas Neto, você é um torcedor do Palmeiras. Eu sou um torcedor do Palmeiras com muito orgulho. Também gosto muito da competição que o Palmeiras faz. Tá? E também tô muito orgulhoso da exibição que o Alviverde vem fazendo. Só que acima de tudo, galera, nesse início de competição, onde esses jogos não interferem em nada do Palmeiras e tudo mais. Na verdade, até aqueles que interferem, porque ontem eu torci pro Botafogo, eu estou colocando a minha torcida e a minha energia positiva nas equipes brasileiras. Eu quero ver as equipes brasileiras mostrando para os clubes europeus, mostrando para a imprensa europeia, mostrando para os nojentos, que tem muitos lá que são nojentos, soberbos, que o futebol brasileiro ele pode ser muito, mas muito maior. E ele é muito maior. E o que o Flamengo fez hoje com o Chelsea, o Flamengo amassou, o Flamengo doutrinou, o Flamengo ditou as regras em cima do Chelsea, que claramente fez um jogo pequeno, tanto pequeno esportivamente, taticamente falando,
quanto também pequeno na sua postura. Eles ficavam revezando faltas, deixando o cotovelo, agredindo os jogadores logo nos minutos iniciais, gratuitamente. E faziam isso se revezando, porque viram ontem a displicência daquele técnico de PSG e Botafogo, que fez de tudo para que o PSG saísse de lá pelo menos carregando um empate. Só que nem assim eles conseguiram vencer de nós brasileiros. E isso mostra que o Brasil, ele recupera a sua essência do país do futebol. Talvez isso daqui, pessoal, é aquela luz, é aquela esperança que a gente está vendo de um novo Brasil surgir e emergir para uma Copa do Mundo que é daqui a um ano. E a gente precisa recuperar esse futebol moleque, como o do Wallace Yan, que uma estreia no Mundial fez o seu primeiro gol, entrou com personalidade, entrou com objetivo, não se acovardou na frente do gol, cara a cara, com um dos melhores jogadores do futebol mundial, muito pelo contrário. Enfiou o pé do jeito que tinha que enfiar para fazer o gol logo no comecinho, logo que foi substituído. Então, assim, a exibição do Flamengo hoje, ela foi desde o minuto inicial até o final perfeita. O que acabou roubando um pouco a cena foi o erro individual ali do Wesley, que acabou gerando uma situação de gol para o Chelsea, né? Em que o Pedro Neto avança e com muita perspicácia, com muita destreza, com muita velocidade, de forma muito aguda e intensa, faz o gol de maneira muito firme e faz 1-0 para o Chelsea. Só que a soberba dos europeus ela foi tão grande que o Chelsea não fez questão de mudar sua postura. O Chelsea não fez questão de tentar, pelo menos, assumir o controle do jogo. E continuou menosprezando a equipe brasileira, como se para eles, a qualquer momento, eles pudessem fazer o 2-0. E o Flamengo dominou o setor intermediário. Lembra que eu falei para vocês sobre o Jorginho? Que partida que fez o Jorginho, né, cara? Cara, o Jorginho ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é um cara que ele tem um passe refinado, ele tem uma qualidade técnica, ele tem uma visão periférica do jogo de enxergar a sua volta. E quando ele encosta na bola, ele já sabe o que ele vai fazer com ela. Ele é o jogador que tem essa visão de futuro dentro de campo, né? Aquela visão tática que permite com que ele prevê o que ele vai fazer, aonde os jogadores estão melhores posicionados. E ele consegue fazer isso em espaços reduzidos, em toques curtos, em toques rasteiros mais agudos e também em grandes bolas alçadas. Você pode ver, parece que ele coloca com a mão, né? Ele realmente é um maestro que consegue ditar muito bem o ritmo do jogo. E aí no segundo tempo, o Felipe Luiz, ele faz 2 substituições, né? Que eu acho que foram as substituições que mudaram e tornaram, ofensivamente falando, o Flamengo mais efetivo, mais rápido, mais agudo e conseguiu transpor as linhas adversárias de uma forma mais intensa. Foi a mudança, onde ele tira o Arrascaeta, coloca o Bruno Henrique e parece que o Flamengo ele consegue encontrar novamente aquela rapidez que faltava, né? O Arrascaeta, fisicamente falando, já estava muito cansado. Nem os escanteios que o Arrascaeta cobrava, eles estavam indo de uma forma, sabe, ideal, onde surgisse oportunidade ali para o Flamengo fazer alguma coisa. Então eu acho que nessa hora, quando o Felipe Luiz ele coloca o Bruno Henrique, e eu vi algumas reações até negativas na internet em relação a essa substituição, cara, ele encontra outra forma de jogar. Flamengo! Caralho! Ganhamos outra! Eu não estou acreditando, senhoras e senhores, minha diretoria, muito boa tarde a todos. Eu imagino como está o nosso Rio de Janeiro hoje e imagino como está boa parte do Brasil, porque estão todos absolutamente extasiados com a atuação brasileira no Mundial de Clubes. Hoje eu já olhei e falei, não, hoje não é possível, acho que vamos empatar hoje, né? Porra, Mengão, dá uma empatada lá pra nós hoje, já tá bom, né? Ganhamos do Paris ontem, pô, vamos dar uma empatada. O Flamengo vira o jogo, faz 3-1. Os caras ainda dão chilique, dão pontapé. Os caras deram pontapé, rapaz. Os caras nervosos. E o que tá acontecendo, cara? Que loucura é essa? Senhoras e senhores, respeitem o futebol brasileiro. Respeitem a melhor coisa
que nós fizemos ao longo de 500 e poucos anos, que é a porra do nosso futebol. O resto eu não sei. O que é? O Chelsea é o pior Chelsea de todos os tempos? Qual que vai ser? Vamos lá, vamos criar um malabar aqui para ajudar os coleguinhas. Vamos criar um malabarismo. Qual que vai ser a desculpa? É o pior Chelsea de todos os tempos? É o calor? É o final da temporada? É o quê? É que não jogou fulano? É o que aconteceu hoje? Por que o Chelsea não ganhou de 16-1? O que tá acontecendo, gente? Porque já não é um jogo só, né? Não é só o Palmeiras, não é só o Fluminense, não é só o Inter Miami, o Al Hilal. É muito, né? É muita coisa, né, gente? É todo dia, né? Tá ficando ruim, não tá, não? Agora, meu drama, nós vamos falar muito do jogo aqui, nós vamos exaltar a vitória rubro-negra, a vitória brasileira hoje, mas o meu drama... É isso aí, nação, ficamos por aqui, galera, e esse foi mais um corte, trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Os rivais aí ficaram em choque, de boca aberta, pois grande atuação do Mengão. O Mengão venceu e convenceu o Chelsea, venceu por 3-1 de virada é mais gostoso, colocando novamente os ingleses na roda em 20 de junho de 2025.